Oi, gente querida, que prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje eu vou trazer uma mensagem muito especial, muito relevante. E na verdade eu estou trazendo essa mensagem porque tem muita dúvida na internet. O título da mensagem é A Última Semana de Cristo. Eu vou dar um relato detalhado de tudo que Jesus fez na última semana da sua vida e vou mostrar para vocês como Jesus não morreu na Sexta-feira Santa. Como é, pastor? Jesus não morreu na Sexta-feira Santa? Não, queridos. O mal-entendido que fez com que muitos intérpretes entendessem que Jesus teria morrido na sexta, é importante que você saiba que não existe nenhum relato na Bíblia que diz que ele morreu na sexta. Só existe um relato de que ele foi enterrado rapidamente, né? Porque Jesus morreu às 3 da tarde, eles tiveram que enterrar rapidamente, porque às 6 da tarde começaria o Shabat. Bom, se às 6 da tarde começaria o Shabat, ou sábado, então ele morreu na sexta? Não. É exatamente sobre isso que eu quero mostrar para vocês como ele não pode ter morrido na sexta-feira. Começo afirmando que o próprio Jesus, além de outras fontes, falaram da morte dele de 3 dias e 3 noites debaixo da terra, tá? Esse é o principal problema. Jesus falou sobre isso lá em Mateus, capítulo 12, versículo 40, que diz assim: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui fica claro que Jesus comparou Jonas e diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Quer dizer, não dá para dizer que foram 3 dias e 2 noites. Não. E ele diz, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites debaixo da terra, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, tá? O próprio apóstolo Paulo também mencionou 3 dias lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Tá? Os próprios sacerdotes e anciãos do Sinédrio também sabiam desta palavra que Jesus deu. Mateus 26, de 59 a 61, diz o seguinte: Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram 2, afirmando: Ele disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E ele estava ali se referindo ao seu corpo. Então, a primeira objeção para a morte de Jesus na sexta-feira é o fato de que ele afirmou que ficaria 3 dias e 3 noites debaixo da terra. A segunda verdade que você precisa conhecer é que o judeu ele tinha mais do que um tipo de Shabat, ou de sábado. Ele tinha o sábado normal, né, que caía no 7º dia da semana, e ele tinha um outro tipo de Shabat que caía durante a semana, nos dias da semana. E esse Shabat era chamado de Shabat Gadol, sábado grande, quando ele não caía no sábado normal, tá? É muito importante você entender que esta foi a razão dos intérpretes afirmarem que Jesus morreu na sexta, porque eles não conheciam esta tradição bíblica de que em algumas vezes, por exemplo, na Páscoa, a Páscoa começou o novo mês, o que a gente chama de novo mês religioso, porque o judeu tem 2 tipos de calendários. Ele tem um calendário civil, que começa no Rosh Hashanah, na festa das trombetas, e esse calendário começou a contar a partir de Adão. Mas quando houve o êxodo, Deus estabeleceu que começaria o novo ano no dia da Páscoa, ou seja, no 14º dia de Nisan.
O 14º dia de Nisan, até hoje, os judeus celebram a Páscoa. O 15º dia, quando começa a festa dos pães ázimos, eles chamam de Shabat Gadol. Então, o sábado podia cair no 7º dia, e era um sábado normal, e quando ele caía no meio da semana, ele era chamado de Shabat Gadol, ou sábado grande. E para que vocês saibam, logo de cara eu já afirmo que Jesus Cristo morreu no dia da Páscoa, o dia seguinte ao dia da Páscoa, que era o início da festa dos pães ázimos, era um Shabat Gadol. E, portanto, não tinha que ser um sábado normal, e a gente vai mostrar isso para você. Há um outro texto também de Mateus 28, versículo 1, quando fala da ressurreição de Jesus. Eu vou ler o texto para vocês, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Tá? Aqui está falando do sábado verdadeiro mesmo. Ou seja, terminando o sábado normal e começando o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o sepulcro. Só que no original, queridos, no grego, a palavra sábado aqui, sabaton, ela está no genitivo masculino plural. Genitivo, ou seja, a origem do sábado, no início do sábado, tá? É masculino, porque a palavra sábado é masculino, como, por exemplo, no português, né? O sábado, e não há sábado. Mas quando fala do número, está falando de plural. Na verdade, a tradução correta desse texto no original era: ao final dos sábados, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha, por que sábados? Porque teve um sábado, um Shabat Gadol, ou um sábado grande, que foi, na verdade, na quinta-feira. Jesus morreu na quarta, eu vou mostrar para vocês. Morreu na quarta, no dia da Páscoa. O dia seguinte ao dia do início da Páscoa é o dia da festa dos pães ázimos, quando começa, né, por uma semana, mas esse dia é chamado de sábado grande, ou Shabat Gadol. Então, na quinta-feira, teve o primeiro sábado, o Shabat Gadol, quando ele foi, né, enterrado na quarta, um pouquinho antes de virar quinta, né, que seria o Shabat Gadol, e depois veio o sexta, o sábado normal, e aí o domingo, tá? Então, é importante você entender que Mateus 28, quando se refere ao sábado, usa o plural, tá? Então, é muito importante você entender esses detalhes, porque a Bíblia, ela não é um livro que tem contradições. Então, vamos fazer as contas, queridos? Sabemos que Jesus morreu na Páscoa. E a Páscoa é sempre no 14º dia do mês de Nisan. Não importa o dia da semana que cai. Sabemos que ele morreu às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, e que eles tiveram que enterrá-lo rapidamente, porque 6 horas, não se esqueçam, por volta de, né? 6 horas virava o Shabat Gadol, ou sábado grande. Então, ele foi enterrado por volta de 5h30, vamos dizer assim. E logo em seguida, quando deu 6 horas, era para os romanos a quinta-feira, mas para os judeus um Shabat Gadol, um sábado grande, um sábado que cai no meio da semana, tá? No sábado, ninguém pode trabalhar e, portanto, eles não podiam enterrá-lo. Então, essa é a razão porque a grande maioria dos intérpretes errava ao dizer que Jesus morreu na sexta-feira, tá? Então, quando foi que realmente ele morreu? Eu vou mostrar para vocês através da cronologia bíblica, e nós vamos chegar à conclusão que ele morreu de fato na quarta-feira, e aí dá certinho, morreu na quarta-feira, às 3 horas da tarde, foi enterrado umas 5h30 e ficou de quarta a quinta às 5h30, um dia. De quinta para sexta às 5h30, 2 dias. De sexta para sábado às 5h30, 3 dias. Lembrem-se, 5h30, 15 para 6 deu os 3 dias.
Aí chega 6 horas da tarde, vira o primeiro dia da semana. E aqui de cara, eu quero dizer que alguns afirmam até que Jesus teria ressuscitado no primeiro dia da semana para os judeus, mas que no calendário romano seria no sábado à noite, tipo 8, 9 horas da noite. Eu não concordo com isso e vou explicar para vocês depois. Ele, de fato, ele ressuscitou no domingo mesmo e depois, quando chegar na hora, eu vou explicar para vocês. Mas vamos falar aqui da última semana de Jesus, para facilitar o entendimento, tá? Então, todos esses dias da semana que eu estiver falando, eu estou falando no calendário romano, tá? É bom lembrar isso, quando chegar a hora eu explico direito. Por quê? Porque o calendário romano, como o nosso calendário, ele começa à meia-noite, às 0 hora. O calendário judaico não, começa na hora do pôr do sol. E aqui eu vou, por uma questão de convenção, usar 6 horas da tarde, tá? Mas não é 6 horas, é a hora do pôr do sol. Então, vamos lá. Na sexta-feira anterior, tá, à morte de Jesus, Jesus chegou em Betânia, tá? Tá lá em João capítulo 12, versículo 1, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Jesus passou, todas as vezes que vinha a Jerusalém, não se esqueçam, Jesus morava em Cafarnaum, lá no norte, lá no mar da Galileia. Quando ele vinha a Jerusalém, sempre nas festas de peregrinação, lembram? São 3 festas judaicas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Todos os judeus tinham que vir a Jerusalém. Se você fosse um judeu praticante, você não podia ficar na sua cidade, você tinha que ir para Jerusalém. Só que Jesus, ele ficava em Betânia, gente. Betânia é uma cidadezinha colada. Hoje já faz parte da grande de Jerusalém. Fica ali na região do Monte das Oliveiras. É 500 metros, vamos dizer assim, pouco mais, 1 quilômetro do templo. Então, quando Jesus vinha a Jerusalém, ele pousava ali na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, tá? Então, na sexta-feira ele esteve ali, tá? No sábado, aconteceu a chamada entrada triunfal, né? Que Jesus sai de Betânia e vem descendo o Monte das Oliveiras. Quem já foi comigo para Israel já fez esse caminho. E juntamente com ele vieram milhares de pessoas que iam pegando nos ramos e ali começavam a celebrar e chamar Jesus de o Messias. Como as pessoas acreditam que Jesus morreu na sexta, 6 dias antes, então eles acabam colocando esse dia como sendo o dia de Domingo de Ramos. Mas a entrada triunfal não aconteceu no domingo. Aconteceu, na verdade, no sábado. Está lá em Marcos, capítulo 11, versos 7 a 11. Que diz assim: levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! E Hosana no hebraico é Hoshiana, que significa salva-nos. A palavra Hosana é um pedido de salvar, né? Salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana, o Hoshiana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ou seja, ele foi para Jerusalém e voltou para Betânia. Gente, dá 500 metros. Em linha reta, não dá nem isso, talvez. Tá? O terceiro dia, desde esses que eu comecei a contar, foi o domingo. Nesse dia, Jesus, caminhando em direção a Jerusalém, ele encontra uma figueira. Ele estava com fome, ela não tinha nenhum fruto, e ele a amaldiçoa. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12, que diz assim: no dia seguinte, tá? Nós estávamos no sábado, então, portanto, domingo, quando saíram de Betânia, teve fome. Tá? Ele estava de novo saindo de Betânia em direção a Jerusalém, e no meio do caminho ele encontra esta figueira. E quando ela não tem o seu fruto,
ele a amaldiçoa, tá? Na segunda-feira, Jesus está lá em Jerusalém e ele percebe uma conspiração do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho de líderes que havia em Jerusalém, que tinham 72 homens. No Sinédrio, você tinha sacerdotes, você tinha escribas e você tinha homens importantes, né? Homens seguidores da lei, né? Por exemplo, José de Arimateia era do Sinédrio, Nicodemos eram do Sinédrio, então eram homens que não precisavam necessariamente ser nem escribas e nem sacerdotes, mas eles eram homens respeitados, né? Que estudavam a Torá, conheciam bem a Torá. E nesse dia, tá, da segunda-feira, houve uma conspiração contra Jesus. Eu vou ler para vocês lá em Mateus, capítulo 26, versos 1 a 3, que diz o seguinte: Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, tá? Nós estamos, queridos, na segunda-feira, faz as contas. 2 dias dá quando? Quarta-feira. Então, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Então, a Páscoa vai cair na quarta-feira. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado na quarta-feira. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prenderem a Jesus a traição e matá-lo. Então, na segunda-feira, Jesus já fala claramente para os seus discípulos que daí 2 dias, quando estariam celebrando a Páscoa, ele seria morto lá em Jerusalém, tá? Então, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quando? Na Páscoa. Gente, Deus não dá ponto sem nó. As coisas de Deus acontecem exatamente. Ele não atrasa 1 minuto e nem antecipa 1 minuto. Por quê que ele tinha que morrer na Páscoa? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus que nos protege de todo juízo, assim como o sangue do Cordeiro lá no Egito os protegeu da morte dos primogênitos. Amém? Então, já sabemos que a Páscoa aconteceu naquele ano da morte de Jesus, na quarta-feira. E Jesus morreu na quarta-feira. Então, se ele morreu na quarta-feira, às 3 horas da tarde, ou às 15 horas, e ele foi enterrado, tá? Até tirar da cruz, até preparar o corpo, eles tinham que procurar um lugar ali muito próximo, tá? E esse lugar muito próximo foi o terreno de José de Arimateia, que na verdade era um jardim, né? Um jardim muito belo. Quem já foi a Jerusalém comigo sabe que ali tinha uma cisterna, porque Jerusalém não chove. Então, um homem rico, ele fazia uma cisterna para poder ter água, não só para consumir, mas também para irrigar, né, as suas plantas, as suas flores e o seu jardim. E então José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, pediram a Pilatos que desse autorização de tirar Jesus rapidamente da cruz para enterrá-lo. Por quê? Porque por volta das 6 horas da tarde começaria o Shabat Gadol, ou este sábado que ocorre no meio da semana, e eles tinham que enterrar Jesus antes disso acontecer, tá? Então Jesus morreu na quarta-feira, às 15 horas, foi enterrado por volta de umas 17h30, às 18, por volta das 18, começou a festa de pães ázimos, que no calendário judeu é um Shabat Gadol, um sábado grande, tá? Vamos ver o que Mateus 28, versículo 1 diz. E aqui existe uma chave também para o entendimento disso muito grande. Diz assim: no findar, na sua Bíblia vai estar, no findar do sábado, Mateus 28, 1. Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, tá? Ou seja, Maria Madalena e a outra Maria não foram ao sepulcro no sábado porque não podiam andar muito, estavam descansando. Mas terminou o sábado, começou o primeiro dia da semana, tá? Elas já foram visitar a Jesus no sepulcro. Só que no original, queridos, aqui não está escrito no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Está escrito no findar dos sábados. Está no plural.
Uau, mas como assim? Por que é plural, pastor? Simples, porque quarta-feira, no dia que ele morreu, é o dia da Páscoa. O dia seguinte ao início da Páscoa é considerado um sábado grande. E esse sábado grande para os judeus é dia de convocação, é dia santo, é um sábado igual o sábado normal que cai no sétimo dia da semana, tá bom? Então é importantíssimo você entender. A Bíblia fala do Shabat Gadol, do sábado grande, e a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas ele mesmo diz que ele ficou 3 dias e 3 noites debaixo da terra, no coração da terra. Então, se ele morreu quarta-feira às 3 horas da tarde, foi enterrado às 5h30. De quarta para quinta dá um dia, de quinta para sexta dá um segundo dia, de sexta para sábado, 5h30, deu o terceiro dia. E aí, logo que entra o primeiro dia da semana, ele ressuscita, dando assim, portanto, 3 dias e 3 noites inteiros, exatamente como Jesus havia falado. Tá bom? Então nós estamos ainda na segunda-feira, mas já na segunda-feira ele profetiza que daqui 2 dias, e portanto quarta seria a Páscoa, e que ele ia morrer. E todo judeu sabe que se a Páscoa cai numa quarta-feira, o primeiro dia seguinte, que é o dia que inicia a festa de pães ázimos, é considerado Shabat Gadol, ou sábado grande. E isso explica o porquê de Mateus 28:1, dizendo, vamos lá dizer lá Mateus 28:1, que diz, no final dos sábados, plural, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitá-lo, tá? Vamos continuar, queridos. Terça-feira. O que aconteceu na terça-feira? Lucas 22, versículo 7, nos diz que aconteceu a última ceia. Lembrem-se, é terça-feira romana. E aí alguém vai me perguntar, mas pastor, ele não tinha que celebrar a Páscoa no dia da Páscoa? Sim, mas eu vou ler para vocês o texto e depois eu explico. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, tá? Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, terça-feira, tardezinha, tá? Os discípulos foram procurar o lugar e encontraram o cenáculo, um lugar ali na região do bairro dos Essênios, e um homem cedeu para Jesus. Alguns acreditam que ele seria essênio, né? Porque o sinal que Jesus dá é que era um homem buscando água, com um balde de água. E essa era uma tarefa de mulheres. E como os essênios eram, na maioria deles, celibatários, né? Não eram casados, aí o homem que tinha que fazer. Mas a verdade é que terça-feira à tarde, Jesus Cristo já tinha um lugar para celebrar a sua ceia. Então ele foi para lá com os discípulos, quando deu 18 horas, entre aspas, tá? Ainda terça-feira no calendário romano, mas tipo 7 horas da noite, já era quarta-feira para os judeus, e portanto já era o dia de Páscoa. Só que no calendário nosso, o calendário romano, é terça-feira à noite, tá bom? Então aqui fica claro para vocês. Então eu imagino que aquela celebração da última Páscoa, a última ceia, começou por volta de 18h30, 19 horas, que já era quarta-feira no calendário judaico, tá? E eles devem ter ficado por ali até umas 23 horas. Dali eles saem e vão direto para o Getsêmani, né? Ali a gente sabe, Jesus enfrentou a maior luta da sua vida, né? A sua alma querendo ser livre, porque o ser humano tem um sentimento de preservação muito forte, mas ali ele vence Satanás e ele decide se entregar por você e por mim e pelo mundo inteiro, né? Depois, os guardas, né, dos judeus, né, do sumo sacerdote, vão e levam Jesus, levam
para uma série de lugares, ele vai para a casa de Caifás, ele vai para a casa do Herodes, vai para a casa de Pilatos, volta para Herodes. Ó, gente, é uma via sacra. Até que ele é levado finalmente para o pretório, né, para o lugar onde ficava o governador, no caso o Pôncio Pilatos. Ele passa a noite sendo açoitado, colocam uma coroa de espinhos, né? Ali fazem coisas horrorosas com eles, horrendas com Jesus. E aí então, logo de manhã, ele sai pela Via Crucis em direção ao lugar onde ele vai ser crucificado, porque Jesus foi crucificado às 9 horas, exatamente na hora em que os judeus estavam amarrando um cordeiro no altar do templo para ser sacrificado às 3 horas. Das 9 às 3 horas, Jesus ficou ali crucificado. Às 3 horas, em ponto, ele morreu. O céu escureceu, ele bradou, dizendo está consumado. Ali ele entregou o seu espírito e ali ele morre no momento exato em que o sacerdote estava degolando aquele cordeiro que estava no altar. Então, tudo aconteceu, meu querido, milimetricamente, para que você entenda, tá? Então, na terça-feira, eles encontraram o lugar para celebrar a Páscoa, chegaram lá, começaram a preparar, entrou a quarta-feira, né, que é o dia da Páscoa, ou seja, depois das 6 horas já era a quarta-feira, e ali Jesus celebrou, junto com os seus discípulos, a Páscoa, e por volta das 11 horas ele vai para o Getsêmani, e aí começa a acontecer tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu. Aliás, em breve eu estarei trazendo aqui para vocês uma palavra, uma pregação, explicando cientificamente tudo o que aconteceu com Jesus lá na cruz. Onde foram os cravos colocados, qual a dor que ele teve, chibatadas, quantas ele teria levado, o que aconteceu no seu corpo físico para ele ter morrido tão rapidamente. Tudo isso a gente vai falar para vocês numa outra mensagem, tá? Então, na quarta-feira foi o dia da Páscoa. E como Jesus profetizou, o dia da crucificação. Vamos ler lá o relato de João, capítulo 19, e eu vou ler o versículo 23 e o versículo 31. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E o versículo 31 diz assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Do que João está dizendo? Grande o dia daquele sábado. Shabbat Gadol. Era o sábado grande. Ou seja, ele está dizendo que Jesus morreu na quarta, que eles tiveram que apressar, tirar o corpo de Jesus para enterrar, porque em seguida era grande o dia daquele sábado. Ou seja, esse dia seguinte não era um sábado normal, era um sábado grande. Shabbat Gadol no hebraico, que significa um sábado que cai no meio da semana. Tá? Então Jesus morreu um dia antes de um sábado, mas não de um sábado comum, mas do sábado grande, ou do Shabbat Gadol, que naquele ano caiu numa quinta-feira, tá? Então, visto como era a preparação, porque era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados, tá? Isso foram os romanos que fizeram isso. Mas Nicodemos, provavelmente Nicodemos e José de Arimateia, foram para Pilatos e pediram. Como eles eram homens importantes, Pilatos atendeu. Né? Porque um homem crucificado era um Zé Ninguém para todo mundo. Mas eles atenderam e deram o corpo para estes 2 homens que foram enterrá-lo antes que começasse o sábado grande, como o texto aqui está falando, tá? Então, é claro que o sábado em que Jesus permaneceu no primeiro dia enterrado não é um sábado normal, é um sábado grande. E esta é uma linguagem muito clara que o próprio Deus chamou assim. Shabbat Gadol é quando um sábado cai no dia da semana, para diferenciar de um Shabbat normal, tá? Então,
a gente vê os 3 dias e 3 noites, não dava para ser na sexta-feira. A gente vê Mateus 28:1 dizendo ao findar dos sábados, plural. Por que plural? Porque o primeiro sábado foi o Shabat Gadol, sábado grande, que caiu na quinta, e o segundo sábado foi o dia normal, o sábado normal, tá? Então, na quarta, Jesus morre e Jesus é enterrado. Na quinta-feira, no calendário romano, coincide exatamente com o sábado grande, ou Shabat Gadol, que é o dia dos pães ázimos. Eu vou ler para vocês Levítico 23, versículos 4 a 8, porque aqui vai fechar nessa conta. Deus está falando assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Santa convocação, gente, é que todo mundo tem que ir, tá? Que proclameis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. Aqui está claro. O mês primeiro, porque quando Deus estabeleceu o êxodo, ele disse que a partir daquela data, o primeiro mês não ia ser mais tipo setembro e outubro. Isso continua para os judeus como calendário civil, mas o calendário religioso, o primeiro mês, seria exatamente aos 14 dias a Páscoa do Senhor. Então, o mês da Páscoa, que é Nisan, aos 14 dias, no 14º dia, no crepúsculo da tarde, ou seja, no finalzinho da tarde, começaria a Páscoa do Senhor, tá? Aí ele diz, aos 15 dias desse mês, ou seja, um dia seguinte, é a festa dos pães ázimos do Senhor. Vocês entenderam? No 14º é o dia da Páscoa. No 15º começa a celebração dos pães ázimos, pão sem fermento, tá? É a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Ou seja, o judeu até hoje fica 7 dias comendo pão sem fermento, tá? No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Vocês entenderam, gente? Esse dia, tá, em que Jesus, o sábado, primeiro sábado, que se refere, os judeus tinham que enterrar logo, porque ia chegar um sábado, não era um sábado normal. Era um sábado que se tornou sábado grande, quando Deus determinou que um dia depois da Páscoa se chamava Shabat Gadol, ou sábado grande. Vocês me desculpem, eu estou aqui falando repetidas vezes, porque eu não quero que ninguém tenha dúvida, tá? De como aconteceu. Então, vamos recapitular. 14º dia de Nisan, Páscoa. 15º dia de Nisan, primeiro dia da festa dos pães ázimos, que os judeus celebram por 7 dias. Mas esse primeiro dia é um dia de santa convocação e é um dia santo, é um Shabat Gadol, é um sábado grande. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, na verdade, morreu na quarta-feira. Morreu às 3 horas da tarde, foi enterrado por volta das 5:30. Deu 6 horas, começou o Shabat Gadol, o sábado grande, ele já estava enterrado. A sexta-feira romana, vamos dizer assim, temos um hiato. Muito provavelmente, as mulheres ficaram preparando as especiarias que levariam quando chegaram lá no túmulo no primeiro dia da semana, tá? Então, aquela sexta-feira, elas passaram ali, provavelmente, preparando as diversas especiarias, tá? Quando deu 6 horas da sexta-feira, vira o sábado para o judeu, né? Mas elas permaneceram, cumpriram todo o Shabat. E quando terminou o sábado, não se esqueçam, para o judeu, o sábado não termina à meia-noite, termina por volta das 18 horas, né? Ou seja, no horário do pôr do sol. Então começou o primeiro dia da semana, tá? Não diz domingos. Na tua Bíblia tiver domingo, tá errado. No original é Yom Rishon. Rishon, com N no fim. Que em hebraico significa primeiro dia da semana, tá? Por que eu estou explicando isso tudo? Porque tem alguns intérpretes que chegam a dizer que como Jesus ressuscitou nas primeiras horas, tá? Nas primeiras horas do primeiro dia da semana, que ele teria ressuscitado
no calendário nosso, calendário romano, no sábado à noite, tá? Que para o judeu já era o primeiro dia da semana. Eu vou ler para vocês aí Marcos capítulo 16, versos 1 e 2, tá? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Isso já era domingo, tá? E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Esse texto que eu estou lendo aqui, para mim é claro, não foi no sábado à noite, por volta de 9, 10 horas, mesmo que fosse já o primeiro dia da semana para os judeus. Aqui deixa claro que passou o sábado inteiro, né? No primeiro dia da semana, ou seja, já era Yom Rishon, tá? Podia ser sábado à noitão ou domingo. Mas o texto diz, alta madrugada, elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Isso aqui é Lucas 24:1, tá? Agora, Marcos 16:1-2 diz, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Isso para o judeu já era domingo, tá? Ou se não era domingo, já era Yom Rishon, primeiro dia da semana, ou seja, o comércio já tinha aberto, tá? No Shabat estava tudo fechado. Era como se fosse sábado, 9 da noite, 10 horas, já estava aberto. Foram lá, compraram, juntaram com aqueles que elas prepararam e foram para o túmulo. Mas foram quando? Tá? O texto diz, compraram aromas para ir embalsamá-lo e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Então aqui fica claro que já estava amanhecendo o domingo. Para o judeu ainda era o primeiro dia da semana e para os romanos também já era o domingo, tá? O texto de Lucas 24, versículo 1 diz assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Alta madrugada já diz que não era à noitão, não era antes da meia-noite. O judeu dividia o dia em 4 vigílias, tá? Às 18 horas, por exemplo, começava o novo dia, e à noite ele dividia em 4 vigílias, das 18, né, vamos pôr 6 horas da tarde até 9 horas, primeira, das 9 a meio-dia, à meia-noite, segunda, da meia-noite às 3, a terceira, e das 3 às 6, a quarta vigília. Quando fala de alta madrugada, é muito provável que já seja entre 3 e 6 da manhã. E o texto que fala que o sol já estava despontando, fica claro que Jesus então ressuscitou mesmo no domingo. E no domingo bem cedinho, tá? Então aqui fica clara nos textos, tá? Que as mulheres foram ao túmulo quando já estava amanhecendo. E, portanto, Jesus ressuscitou no domingo de manhã no calendário romano e no Yom Rishon, que significa o primeiro dia da semana, no calendário hebreu. Então, queridos, esta é a semana que antecede a morte de Jesus. Mas aqui eu quero terminar para vocês dizendo, queridos, que o mais importante não é sabermos exatamente o dia em que ele morreu. O mais importante é nós sabermos que ele morreu e que ele ressuscitou. E que a sua morte nos livra de todos os pecados. E a sua ressurreição nos dá poder para viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. Amém? Glória a Deus, queridos. Porque se você entende o que é o poder da ressurreição, você sabe que não existe nenhum oponente contra o nosso Jesus, porque ele morreu e ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra declarando que se você ainda não entregou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você pode entregar hoje. Eu vou te ajudar a fazer essa entrega. Basta que você creia que ele morreu no seu lugar. Entenda que você é pecador. Todos nós somos. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós que estávamos irremediavelmente perdidos, indo para o inferno, não vamos mais, porque Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Que o Senhor te abençoe, que ele te liberte. Se você orou assim comigo, você
vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Eu quero de novo declarar com você. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. Eu creio que eu sou pecador, mas o Senhor morreu no meu lugar lá naquela cruz. E por isso hoje eu entrego o meu coração e te aceito, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero te servir para toda a vida. Se você orou assim, o teu nome está escrito no livro da vida. E se você já é de Jesus, celebre, porque Paulo disse que porque Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ele é a primícia dos que dormem, daqueles que morreram esperando a sua vinda. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te dê direção, que te dê autoridade e, sobretudo, que você sinta o quanto Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. João 3,16, o versículo mais importante da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te amo, viu? Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus. Amém.